Bom, tá gravando aqui, então vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouco sobre algumas falas que levaram, né, o Daryl McKinsey, os colaboradores, né, a Larissa Bailey, o Hines, a tá pensando, né, na ocupação, né? Na verdade, isso aqui é a base da modelagem, né? Quando a gente está fazendo modelagem, a gente está tentando representar o sistema natural, a realidade, de forma numérica, né? A gente, quando começou, a grande maioria, quando começa a fazer biologia, tenta escapar um pouco da matemática. Eu digo por mim mesmo, quando eu comecei a biologia, eu não esperava que fosse ter tanta matemática no curso. E a gente se depara com cálculo um, às vezes eu fiz cálculo um, física avançada, estatística, bioestatística na época da graduação é terrível. E aí saí com esse preconceito na graduação sobre os números. O meu professor de bioestatística, ele focava muito na parte numérica, nas fórmulas, e isso é terrível, porque a gente como biólogo, a maioria não tem essa familiaridade tão grande com essa questão matemática. E nem na escola a gente não tem esse arcabouço muito forte. E aí entrei no mestrado e dei de cara com delineamento experimental com a Nena. Quem teve a oportunidade de fazer o desenho amostral começa a enxergar a estatística de modo diferente. Pode pensar, caraca, a estatística pode ser biológica também, né? Que tem o famoso livro-texto Estatística sem Matemática, do Bill Magnuson, e você fala, caraca, a estatística pode ser sem matemática. Eu posso tirar interpretações dela, sei que existe um arcabouço numérico, sei que existe a maquinaria fazendo todo o serviço, mas eu posso tirar conclusões ecológicas e biológicas por trás, que é o nosso objetivo. Então, a modelagem ecológica, isso inclui também os modelos de ocupação, ela tem alguns dizeres, por exemplo. Isso tem apresentado dentro do livro do Terry McKinsey, ele começa falando com esses dizeres. Sem data, você é somente. Isso a gente está vivendo muito na nossa realidade política do Brasil. Sem data, você é apenas mais uma pessoa com opinião. A gente está vivendo isso muito agora, com os fake news, que as pessoas sem data, sem dado para comprovar, sem nenhuma comprovação estatística, ela está dando uma opinião dela e isso não move ciência. É a mesma coisa para os modelos. Se você não tiver um dado para respaldar a sua hipótese, para testar, para descrever o seu sistema, você está dando uma opinião. E isso não move ciência, uma opinião. Não a ciência per se, né? E aí tem uma outra frase aqui que a gente pode refletir. Se uma árvore cai no meio da floresta, mas não tem ninguém lá para ver essa árvore caindo, ela fez algum barulho? Ela caiu, mas ela fez barulho? Não tem ninguém lá para escutar. Então, é uma das questões que vocês vão entender o porquê da gente estudar, o porquê que é importante que em todos os nossos estudos, e digo todos, todos que eu digo, talvez 90%, a gente tem que pensar em detectabilidade. E vocês vão entender a importância desse parâmetro e como ele fez diferença nos métodos analíticos ao longo da história, né? Da ciência propriamente dita, das análises de dados. Uma outra coisa, se um pássaro canta na floresta, mas o investigador é surdo, o pesquisador é surdo, a floresta está ocupada por algum pássaro? Dificilmente ele vai falar que tem algum pássaro lá. Então a gente tem mais um problema de detectabilidade aqui. E por fim, e não menos importante, eu quero que vocês entrem nessa disciplina e saiam dessa disciplina sabendo tudo que a gente fizer de modelo aqui, ou que a gente fizer de modelo na nossa vida como pesquisador, está errado. A gente não consegue modelar a natureza. Então, eu já digo de cara, desculpe decepcioná-los, mas a gente não consegue modelar a natureza. A natureza é muito complexa para a gente conseguir atingir um modelo que reflita a realidade. Mas
não tem, nem tudo é perdição. A gente consegue alguns modelos úteis para auxiliar a gente a conseguir entender um pouquinho mais sobre como funciona o sistema que a gente está trabalhando. Então são essas 4 frases aqui, tem outras no livro, que acaba, e principalmente essa do George Box, ela é marcante demais, porque a gente quando está fazendo modelagem, e isso a gente está acompanhando muito na evolução dos modelos, hoje em dia é uma análise que dominou o meio científico, a modelagem, está cada vez ganhando mais espaço e mais espaço, numa crescente exponencial. E tem muita gente que faz o modelo, eu reviso muito artigo por aí, que a pessoa fez o modelo, mas eu acho que ela não sabia nem o que ela estava fazendo. E isso é perigosíssimo, porque toda vez que você modelar, vai ter resultado. Principalmente se você trabalhar com uma abordagem bayesiana, que é a posteriori. Toda vez que você modelar algo, vai ter resultado. Então você precisa estar muito bem respaldado, resguardado com a história natural do seu indivíduo, do porquê que você está usando tal variável para modelar, do que você pretende obter de resposta, porque senão você está modelando por modelar e vai ter resultado. E o pessoal está publicando essas informações sem pé e sem nem cabeça. Então isso é muito perigoso. A modelagem ecológica ela é muito perigosa em mãos erradas. É como se fosse uma arma que, mal utilizada, ela pode causar um dano muito grande. Então vamos lá, vamos começar com três perguntas principais que são perguntas basais de qualquer inferência estatística e científica. Principalmente em modelos de ocorrência e distribuição de espécies, que é um modelo de ocupação, ele é um modelo de distribuição de espécies. O porquê, o que e como. Ou seja, por que você está estudando isso, esse sistema, essa entidade taxonômica, o que você quer responder com isso e como você vai responder isso. Então, isso é a pergunta basal de qualquer projeto científico. Você tem que ter um porquê, o que você quer responder e como você vai responder. Então, isso para todos os projetos de vocês, quando vocês forem apresentar, quando já tiver qualquer disciplina, sempre coloca no papel, tenta esboçar o porquê que você está fazendo esse estudo, que é a sua, na maioria das vezes cai em cima da sua lacuna de conhecimento, e aí você vai para o que você quer responder e como você vai responder, que aí já entra na parte das suas análises, como você pretende abordar esse tópico, né? Então vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, definição da ecologia no seu sentido mais basal do Krebs de 72, que é o estudo da distribuição, abundância de plantas e animais e as suas interações em um determinado range, né, uma determinada amplitude de sua distribuição. Então a ecologia nada mais é do que isso, bem de forma bem basal e simplista, ela é a distribuição e abundância de plantas e animais e suas interações que estão afetando essa distribuição. Então, de forma bem basal, a gente determina a ecologia dessa forma, que nos primeiros estudos ela é definida. Hoje, obviamente, dentro dessa definição bem simplistas, a gente tem uma camada muito grande, muitas nuances da ecologia. É muito mais profundo do que isso. Mas, de forma bem basal, a gente tem essa definição. E aqui a gente tem um exemplo do macuco, que é uma espécie de tinamide, uma ave terrícola, né? Ela é muito caçada e ela é extremamente sensível, por exemplo, à fragmentação do hábitat. Ela é uma espécie que ela tem os seus ovos azuis, então é uma espécie também que é muito visada por caçadores, então é uma espécie bem bioindicadora de qualidade e de preservação do ambiente. E aqui do lado a gente tem um mapa do Espírito Santo, não sei se está dando para ver tão bem, o mapa do Espírito Santo e mostrando o status de fragmentação do Espírito Santo. Então a gente pode pensar, por exemplo, onde o macuco tem potencial de ocorrer aqui, dentro do mapa do Espírito Santo com esse nível de fragmentação.
De início, se eu te falo que é uma espécie super sensível à fragmentação, você vai traçar a hipótese que ela vai ocorrer nos maiores blocos florestais daqui. Então você já está respondendo, ó, o quê? Por quê? Eu estou estudando macuco porque ele é sensível à fragmentação. Eu quero entender como é uma espécie ameaçada. Eu preciso entender onde ele está distribuído para conseguir fornecer, para poder fornecer dados, informações relevantes para tomadores de decisões, para entidades públicas, para ONGs, para ajudar no manejo e conservação dessas espécies, para tentar trabalhar com corredores ecológicos, dependendo do meu resultado. Então, por que eu estou estudando é isso. O que eu estou estudando e o que eu quero responder? Eu estou estudando o macuco, que é uma espécie endêmica, muitas vezes ela é ameaçada em vários estados, até extinta localmente, sensível à fragmentação. E como eu vou responder isso? Eu vou utilizar os modelos de ocupação. Vou traçar um delineamento experimental em todos esses, de acordo com o grau de fragmentação, que é o que eu quero responder, desde locais com uma menor cobertura florestal até blocos maiores de Mata Atlântica, e vou ver onde a espécie está presente ou não. E vou tentar relacionar isso com um modelo de distribuição da espécie através da sua ocupação e detectabilidade nesse ambiente. Então, isso é um exemplo de como a gente pode aplicar o porquê, o que e como. Então, vamos lá. Aí a gente entra aqui, ó, medindo e monitorando o sistema biológico no tempo e no espaço, que é o que a gente vai fazer com os modelos de ocupação. O porquê. O porquê, que ele é? É o seu objetivo científico ou um objetivo de manejo. A gente está numa pós de ecologia e evolução, mas muito falta hoje em dia, é uma preocupação que eu tenho que fazer questão de deixar hoje em todas as disciplinas que eu participo. O meio acadêmico ele é muito importante, mas a academia por si só, ela tem sua importância muito alta, mas não está tendo, na nossa realidade atual, um escoamento para todos os doutores. A gente está tendo uma acumulação de doutores, infelizmente, e não está tendo vaga para suprir essa quantidade de pessoas de excelente qualidade técnica, não está sendo absorvida pela academia. Então, é uma coisa que eu chamo sempre a atenção, que a gente pode ter objetivos científicos para as análises, mas a gente também pode ter objetivos técnicos de manejo. Eu acho que o caso da Mari é um objetivo científico, mas também de preocupação, de dar uma resposta para uma unidade de conservação de uma espécie que desapareceu por um problema de febre amarela. Gente, eu falo um pouco desses exemplos aqui porque eu conheço o projeto dela. Então, algo que pode ser muito aplicado também em sentidos técnicos de manejo. Ela está tentando, vai tentar fornecer uma estimativa populacional, já fez isso no mestrado, vai evoluir um pouco mais, imagino eu, no doutorado para esse quesito. Talvez vai tentar partir para uma viabilidade populacional da espécie na Ilha Grande, talvez em outras áreas. Então, isso é um objetivo de manejo por trás de um objetivo científico. E digo isso porque a gente também tem uma vertente que nós, biólogos, nós profissionais da área de ecologia, meio ambiente, a gente pode ter um outro escoamento da nossa capacitação técnica, que é trabalhar com. A gente está precisando disso dentro do mercado da consultoria ambiental. Não estou fazendo plataforma para nenhuma vertente, estou apenas tentando, e eu enfrentei muito isso, eu sou um doutor. Estou numa bolsa de pós-doutorado, mas não abre um concurso público e tem muitos colegas da mesma situação. E aí a gente vai vendo que ao longo desse projeto a gente tem uma carência muito grande dentro da parte técnica do nosso trabalho de profissionais muito capacitados para ajudar um órgão ambiental, para ajudar empresas privadas a tomar decisões que não vai ter aquele relatório técnico com identificação errada de espécie, com resultados errôneos. A gente está lidando com um desmonte muito grande da área de meio ambiente no Brasil. Então a gente tem que se preocupar com isso também. Todos nós, mestres, doutores, biólogos, a gente tem que levar isso em consideração e começar a cogitar isso nos nossos planos de carreira também. Que a gente consegue sim conciliar as duas coisas. É importante que a gente não fique só na bolha acadêmica, que a gente transcenda, que a gente consiga escoar para outras áreas com o nosso conhecimento.
Dito isso, vamos para o quê. Então a gente tem o porquê, né? Pode ser científico e manejo, sempre foquem nisso. O técnico também é importante. Nem sempre é ciência por ciência. Pense em dar significado ao seu projeto também, se for possível. O que? Você vai definir sua variável estado. O que é esse state variable? A variável estado é aquela que vai ser a sua variável dependente. O que você vai analisar, por exemplo, a fragmentação do macuco. A fragmentação ela é a nossa variável independente, que, por exemplo, poderia ser cobertura florestal. E o que é a minha variável dependente, a minha variável estado nesse caso? Pode ser abundância, tamanho populacional, densidade, proporções de área, unidades, fragmentos ocupados pela espécie, riqueza de espécie. Então, o que vai ser sempre a nossa variável dependente, que vai ser afetada por um fator independente. Pode ser salinidade, pH da água. Então, isso tudo vai estar afetando uma variável dependente, que pode ser período de atividade, abundância, tudo isso, aspectos populacionais ou mesmo de comunidade, como riqueza de espécie, diversidade beta, alfa, gama. Tudo isso é um conjunto de uquês que você pode colocar no seu projeto. E aí vem o como, né? Uma vez que você definiu isso muito bem, o porquê que você está estudando, o que que você quer responder, você vai pensar em como você vai fazer isso, que é o seu delineamento experimental. E você tem duas fontes principais de variação dentro desse delineamento experimental. Você tem a própria, que é o foco desses modelos aqui principal, que é a variação espacial. Você tem a variação no espaço dessa variável, por exemplo, você tem variação populacional dentro de uma área, você tem variação da riqueza de espécies dependendo da sua área, então tudo isso, tá? Período de atividade, tudo isso pode mudar dependendo da área. Então essa variação ela é espacial. E dentro do modelo de ocupação você tem a probabilidade de detecção. A gente vai falar muito disso. Eu quero que vocês saiam daqui pensando, cara, eu acredito muito na detectabilidade, ela realmente algo importante. Eu quero que vocês saiam daqui vendo a importância disso. É um exemplo muito basal e muito clássico. Por exemplo, não sei se vocês já vivenciaram isso em campo. Talvez quando vocês começam um projeto, no meio do caminho, ou quando vocês já estão no mestrado, no doutorado, orientando um aluno e vai esse aluno pela primeira vez em campo. A gente tem uma coisa chamada que é a percepção e o aprendizado do observador em campo. Isso afeta muito a detectabilidade. Você acha que a primeira vez que você foi a campo para o seu projeto, você tinha a mesma potencial de detectar o seu grupo da mesma forma quando você já estava um ano indo a campo? Isso muda. Então vamos supor que você faça uma análise dessa só com o piloto do seu projeto. A primeira vez que você foi para campo. Muitas vezes vai ser uma derrota, porque você não consegue identificar nada ainda em campo. Você é um bebê pesquisador. Você foi a campo, você não consegue detectar o seu bicho com clareza. Você não consegue saber as nuances do seu bicho que ele vocaliza, cheiro muitas vezes, o movimento, áreas que o bicho vai estar mais presente ou não. Você consegue ver que a sua percepção, a sua detectabilidade, ela vai melhorando com o passar do tempo, que é a aprendizagem do pesquisador no seu grupo-alvo. E isso vai mudar com o tempo. E vamos supor que você faça o seu estudo, vai dar o resultado de uma espécie ameaçada, vai dar um resultado só com os primeiros campos que você fez. Provavelmente, se você não utilizar um modelo, uma análise que leve em conta essa detectabilidade imperfeita, que corrija isso nos seus resultados, você pode falar até que a espécie não estava lá. Ah, não tem essa espécie aqui nessa área, mas na verdade ela está lá, você que não detectou. Então, por muito tempo nos estudos, o modelo de ocupação ele veio como um diferencial muito grande em 2002. Nós vamos aí comemorar 20 anos desse modelo. Então, no início, quando ele foi lançado, era uma modinha. Hoje em dia,
Cara, uma análise que está aí há 20 anos estabelecida e só aperfeiçoando, ela é uma análise que é uma ferramenta excelente para ser utilizada. E aí ele corrige essa falha de detecção. Pensa que método incrível que você vai ter erros de delineamento, de detecção e você vai conseguir analisar isso. Você vai conseguir fazer essa correção ao longo do tempo e você vai ter uma taxa do que você está perdendo. Então, eu acho um método incrível que consiga. Isso, para mim, me aproxima muito mais da realidade de um método que não considera esse viés amostral. Então, dito isso, vamos perguntar agora por que a gente está interessado em estimar a ocorrência de espécies, a ocupação, né, propriamente dita, não existe occupancy, não tem uma tradução para o português, o parâmetro. O parâmetro occupancy não seria nem ocupação se a gente fosse traduzir, seria ocupância, porque ocupação é algo um pouco diferente. Se você pesquisar português ocupação, vai aparecer um monte de estudos de ocupação humana. É um termo um pouco distinto da ocupância, que seria essa ocupância se a gente for traduzir ao pé da letra. Então, por quê? A gente tem objetivos científicos, né? Como eu já disse. Você quer entender um pouco como funcionam os sistemas ecológicos, como sua espécie, o grupo taxonômico, está relacionado a situações naturais, impactos antrópicos, o que, que determina, por exemplo, você pode ter uma pergunta também que você quer saber que é que determina você detectar ou não a espécie. Será que vamos trabalhar com o Júlio, que vai trabalhar com lagarto? A gente sabe que lagartos têm um pico ótimo de temperatura. Então, temperatura é algo que definitivamente você utilizaria como variante na sua detectabilidade. Você vai analisar ao longo do seu campo quais são as temperaturas para cada área que vai ter um pico de detectabilidade para a sua espécie. Então, você colocando temperatura no seu modelo, você vai estar cada vez estimando uma ocupação, um uso do hábitat da sua espécie com maior precisão, que você está colocando fontes que podem influenciar você detectar ou não sua espécie. Vamos supor com o bugio vocaliza. Não sei se é bem o caso do bugio, porque ele é bem danadinho quando ele quer vocalizar. Mas o gigó, que é um outro primata, o gigó ele é um primata um pouco mais críptico. Ele vocaliza silenciosamente no meio da mata. Ele faz um escândalo quando ele está longe. Mas quando você está perto do bicho, para você não adianta você. O bugio também é mais ou menos nesse sentido hoje em dia. Ele evoluiu com a febre amarela um pouco para ser um pouco mais silencioso, porque ele morreu muito. Então eu acho que os indivíduos que ficaram, se a gente pensar em história de seleção natural, isso vai demorar um pouco mais de tempo. Os que ficaram foram os que não faziam alarde, porque a população não matou. Então são os mais silenciosos, de fato. E o Gigó ele já estava nesse período de evolução. Então, se você está próximo de um grupo de Gigó, ele vai estar em silêncio, ou às vezes ele vai assoviar numa nuance que parece um passarinho, uma ave. Então, se você não tem a malícia de saber que é um Gigó, você vai falar, ele não ocorre aqui. Então, você tem como modelar isso também. Vamos supor que você está trabalhando numa área que tenha muito barulho de uma rodovia. Isso pode atrapalhar você detectar a vocalização de um primata ou de um anfíbio. Então você pode colocar pode calcular os decibéis que você vai ter o som e colocar para cada local amostral, você vai ter uma quantidade de decibéis que pode estar impedindo de você detectar a vocalização dessa espécie. Ou, por exemplo, o caso do bugio que ficou mais arredio à população humana, você pode calcular um índice de adensamento humano que você vai esperar que ele vai estar mais nos núcleos de uma área florestada, não nas proximidades. Então você pode colocar isso como detectabilidade. A detectabilidade vai ser muito maior em áreas longe de assentamentos humanos. Então, só ideias de como a gente pode aprofundar um pouco mais nesse porquê e como a gente vai utilizar a detectabilidade. Então, a gente vai, no final das contas, cada modelo que a gente constrói é uma hipótese que a gente está testando. Então, vocês não concordam comigo? Se eu estou construindo um modelo que
o meu lagarto ele é influenciado pela temperatura. Então, eu estou testando uma hipótese. O lagarto é influenciado pela temperatura, essa é a hipótese. As predições seriam, tipo, a temperatura é mostrada na história científica que tem influência. O lagarto, ele precisa da temperatura, do calor para ter energia. Então, você pode ir construindo sua hipótese para cada modelo que você faz. Então tá, monitoramento de populações é politicamente atrativo, mas ecologicamente banal se você não tiver mecanismos e perguntas para tentar entender. Então, você às vezes está monitorando uma população de uma dada espécie. Isso politicamente, para tomada de decisão, é muito atrativo. Você quer saber se a população está declinando, se ela está crescendo, se ela está estável. Mas ecologicamente é muito banal. Por isso que às vezes, se você apresenta um projeto que só vai falar da densidade populacional de uma espécie, isso é um trabalho técnico. Dentro da pós-graduação, isso não é científico, a não ser que você atrele isso a perguntas. Por exemplo, a população está mudando de acordo com a fragmentação, a temperatura está aumentando, a população está caindo, chuva com anfíbios, a gente está tendo ambientes mais secos, a população está caindo. Então, se associando com uma pergunta, se torna atrativo ecologicamente também. Então, a gente tem que sempre que prestar atenção nessas nuances ainda, porque estamos dentro de um programa de pós-graduação em ecologia e evolução. Então, sempre o seu trabalho pode ser técnico, mas desde que esteja atrelado. E toda pergunta técnica pode estar atrelada a uma pergunta ecológica também. Então, por que ocupação? Estou aqui falando, tentando convencer vocês de que é um método bacana, juntar-se a esse culto de venerar a ocupação, brincadeira, fazer parte, né, ser batizado com os modelos de ocupação. Por exemplo, a gente tem como a gente viu lá na definição de ecologia, a definição mais basal, a gente busca entender como que é a distribuição dessas espécies e a abundância. Eu costumo até dar um exemplo quando eu estou dando aula de ecologia bem basal para os meninos da graduação. A gente tem degraus de conhecimento. Eu gosto muito desse exemplo até para falar com o órgão público, que eles entendem bem. Porque às vezes você está conversando com o órgão público, INEA, IEMA, ICMBio, eles querem a lista de espécie. Para eles, o brilho tem a lista de espécie, eles sabem tudo da unidade de conservação. Mas, cara, se você tem uma lista de espécies, tem uma espécie ameaçada, até para estudos, né, licenciamento ambiental é a lista de espécies. O pessoal quer a lista de espécies, o álbum de figurinha. Pokémon, que ela tem a Pokédex, a agenda toda cheia de todos os Pokémons. E aí, eu sempre falo o seguinte, essa lista de espécies, ela é o primeiro degrau no status de conhecimento. Tem uma escada gigantesca para subir ainda. Você tem uma escalada muito grande ainda para chegar no momento que você vai falar dentro de uma unidade de conservação, dentro de uma área que você está trabalhando, que você tem um domínio um pouco maior do sistema. Porque aí a gente tem degrau de conhecimento e tem um degrau aqui que ele é muito mais importante que a lista de espécies. Não que a lista de espécies seja irrelevante, ela é o primeiro ponto basal. Se você não tem a lista de espécies, você não sabe nem o que esperar daquela área. É pena os locais e tem muitos que não tem nem isso. Então, esse é o ponto inicial para você chegar depois, tá bom. Eu tenho espécie tal, espécie Y, Z, X. E aí? Se eu tiver, por exemplo, da espécie X, eu tiver só um indivíduo, acabou, essa espécie está ecologicamente extinta naquela área. Não tem o que fazer com um ou dois indivíduos de início, não tem muito o que fazer. Então, às vezes, você está lá com a lista de espécie linda, várias espécies ameaçadas. Caraca, essa área é muito boa. Mas você tem um de cada, cara. Um de cada não faz muita coisa. E aí a gente entra nesse segundo degrau, que está dentro da definição da ecologia basal, que é quantos tem. Então, a gente, com aspectos populacionais, a gente começa a entender um pouco mais. A gente já sabe o que, que tem lá de espécies, já tem uma lista. E agora vamos tentar estimar quantos tem de cada.
Então, aí você evoluindo para um melhor ainda, que também a ocupação ela ajuda nessa questão de abundância e ela ajuda nesse próximo degrau ainda. Uma vez que você sabe quantos tem, você quer entender relações entre essas espécies. Você quer entender dentro do seu sistema, tem o suficiente de presa para predadores nessa área? Ou tem predador demais e pouca presa? Tem muita presa e pouco predador. Se tem muita presa, dependendo do sistema, você está tendo uma herbivoria muito maior. Então você começa a preencher esse quebra-cabeça maluco da ecologia, do sistema, muito melhor subindo essas etapas. E o modelo de ocupação ele vai ajudar nisso. Para estimar a abundância, quem já fez alguma tentativa de estimar, Mariane fez, tentou fazer com amostragem de distâncias, a gente faz um esforço gigantesco. É muito difícil de coletar os dados, requer um esforço gigante em campo, de tempo, às vezes de quilômetros caminhados. Eu cito o exemplo do meu estado, eu andei 900 quilômetros, gente, ao longo de um ano. Isso diluído dá menos, mas eu andava 10, 15 quilômetros por dia para conseguir estimar. E aí os modelos de ocupação, a ocupação, o parâmetro ocupação, ele pode ser usado como um proxy, um indicativo de abundância. E isso foi visto ao longo do desenvolvimento desse método, da evolução dele, que a ocupação sim pode responder um indicativo de abundância e ela é muito mais fácil de coletar em campo. Porque o dado que entra em campo, vocês vão ver, na maioria das vezes, ele é 0 e 1. Então você vai ter uma matriz de presença e ausência, onde você vai estimar um valor que pode ser um indicativo de abundância. Então isso é muito bom. E aí, por que ocupação então? Porque a abundância é muito difícil de coletar. Muitas vezes, em ecologia, a gente quer saber a abundância. A abundância ela é o nível hierárquico dentro de um sistema que você precisa saber esse quantitativo. Então, a ocupação consegue te dar uma aproximação disso e pega também a outra definição da ecologia basal, que é a distribuição daquela espécie. Você tem o quantitativo de quantos por cento poderia ter naquela área e você tem o porquê que aquela espécie está lá, por que ela está distribuída dessa forma. Você consegue explorar essas nuances. Será que ela está distribuída dessa forma porque essa área tem menos salinidade do que a outra? O pH dessa área é melhor do que o outro, que está favorecendo essa espécie daqui? Questões de poluição, metais pesados, você consegue estimar isso dentro do sistema terrestre, aquático, você consegue entender um pouco melhor. E aí digo isso, ó, obter dados de presença e ausência, de detecção e não detecção daqui para frente, é menos intensivo em campo, você consegue bolar estratégias de coletar isso mais facilmente, é mais barato. Hoje em dia a gente está tendo esse desmonte, a gente não tem dinheiro mais para financiar os nossos projetos, a gente não tem verba mais, então a gente tem que pensar em estratégias inteligentes e práticas para a gente conseguir também ter informação robusta e precisa de uma maneira mais barata. E você consegue cobrir uma área muito maior de estudo. Que às vezes, se você está tentando só abundância, você vai precisar ficar muito mais tempo numa área menor. Você consegue expandir esse horizonte amostral seu para uma área maior. E é mais prático para responder certos objetivos. Isso aí, com certeza, vocês vão ver que pode ser muito mais prático. Beleza, aí alguns objetivos e direcionamentos mais comuns para se estudar, né, utilizar a ocupação. Aqui não estão elencados todos, mas tem uns exemplos mais comuns do que tem sido feito na literatura utilizando esse método, mas saiu agora, por exemplo, com Covid também. Percentual de falsos negativos com Covid, então foi muito legal. Eu vou até mandar depois o vídeo para vocês. O Darryl McKinsey ele tem um canal no YouTube onde ele dá, tipo, vídeos curtinhos sobre alguns temas interessantes. E ele é muito didático também. O Darryl, ele tem um inglês um pouco complexo, mas ele tem como ativar a legenda lá, que ele é australiano. O inglês australiano, dependendo, pode ser um pouco mais difícil de compreender. E aí, por exemplo, programas de monitoramento extensivos, de longo prazo. Super interessante você utilizar a ocupação.
porque você consegue conseguir maiores informações de maneira menos custosa de esforço. Você consegue fazer isso de forma mais barata, tanto em esforço quanto financeiramente. Trabalhar com distribuição de espécies. Você vê mudanças nessa distribuição potencial da espécie. Você consegue, por exemplo, você trabalhando com espécie invasora, você consegue ver itens que estão favorecendo essa invasão, você consegue fazer mapas com modelo de ocupação, onde você vai prever, a partir do melhor modelo, você vai jogar no mapa depois e falar, se eu encontrei nesses pontos amostrais, para essa área maior, aonde eu tenho chances de encontrar também a espécie. Então isso é muito bom. Pensa, você vai lá e faz um piloto numa área, você traz os resultados, você tem é, o shapefile, né, o arquivo GIS, por exemplo, recurso hídrico, vamos supor. A sua espécie ela está associada a recurso hídrico. Você fez um piloto numa dada área e você projeta para a sua unidade inteira, para outras áreas. E aí você tem um mapa de calor onde você vai ver áreas potenciais de ocorrência para essa espécie, e aí depois você só vai a campo validar isso. E muitas vezes isso ocorre, você consegue validar. Isso para a espécie invasora, no caso, é muito importante, que você consegue ver esse potencial invasor da espécie. Seleção e uso do hábitat, você consegue verificar isso com os modelos de ocupação também. Dinâmicas de metapopulação, onde você vai ter nos modelos dinâmicos, né, multissis, você vai ter dois parâmetros, que é a extinção local e colonização local dessas áreas ao longo do tempo. Então você consegue trabalhar com metapopulação e também com os modelos mais avançados de muitas multiespécies, né, que é muitas espécies, você consegue metacomunidade também, isso é bem interessante. Interação de espécies, tem modelos que você consegue colocar espécie dominante, espécie subordinada, por exemplo. A espécie subordinada só vai estar naquele lugar se a dominante não tiver. A gente pode ver isso com espécies, às vezes tem uma espécie muito especialista, que ela é, dependendo da espécie, ela é especialista, territorialista, e a generalista, ela também queria estar naquele nicho fundamental. O nicho fundamental está todo lá, e ela não pode usar aquele ponto do nicho dela porque a espécie dominante está lá. Ela só vai poder utilizar aquelas melhores condições se a dominante não estiver lá. Então você consegue ver essas interações. Isso para a espécie invasora também é muito bom. Riqueza de espécies, hoje em dia você consegue a famosa rarefação, a maioria já deve ter ouvido falar ou já deve ter utilizado, os estimadores de riqueza, estimates, quem trabalhou com comunidade já utilizou essas curvas do coletor, de rarefação, acumulação de espécies, tem vários nomes, né? Você consegue fazer isso também corrigindo detectabilidade, então isso é muito interessante. Você consegue corrigir talvez pelo seu esforço em campo. Então, tem vários, né? É uma caixinha de ferramentas realmente que até então não tem tido tantas limitações. Porque o que acontece? Esses modelos basais eles têm várias premissas. E aí, quando vai quebrando premissas, os caras eles falam: vamos fazer um modelo novo, cara. Para que a gente vai jogar dado fora? Então, teve quebra de premissa, eles bolam um modelo novo que vai contornar essa quebra de premissa e vai conseguir estimar. Moral da história. Pontos de atenção que eu tive durante minha experiência lá no doutorado de sanduíche. A gente joga muito dado fora aqui no Brasil. A gente olha às vezes para o dado e fala: não dá para fazer nada com isso, só dá para responder isso. E lá não, cara. Lá eles tentam exaurir os dados, que eles sabem como custoso é ir para campo, quão difícil é levantar esses dados, e então eles conseguem tirar leite de pedra com esses modelos. E eles conseguem fazer resultados muito precisos para as espécies. Porque eles têm uma. Aqui no Brasil a gente é muito perfeccionista. Isso é bom por um lado, mas pode ser um defeito muito grande também. Porque se a gente tem qualquer defeitozinho nos dados, a gente às vezes fala, desanima, não publica. Muitas vezes na revisão de pares a gente não consegue ser bem avaliado, né? E aí esses dados eles acabam indo para a gaveta. Dados que foram utilizados com dinheiro público, né? Então a gente, cara, por mais errado que estejam os seus dados, ele é uma resposta, ele é um resultado. E você conseguindo talvez aplicar em outras ferramentas analíticas que até o momento você
seu orientador, seu grupo de pesquisa desconhece, abre mais um horizonte para aqueles dados que estão lá na caixinha, na gaveta, e fala, opa, eu consigo tentar aplicar isso. Um capítulo abandonado que ficou lá para trás, um conjunto de dados, você consegue também aplicar. E aí você consegue dar mais uma resposta. É melhor uma resposta basal, uma resposta preliminar, do que nenhuma. Dependendo da espécie, na altura que a gente está de impactos, que a gente está vivendo esse impacto que está muito mais acelerado, a gente está perdendo mais espécies do que descrevendo as espécies. Então, é importante que a gente consiga publicar esses dados, né? É sempre importante que a gente tente fazer os dados falar da melhor maneira possível. Beleza, aí a gente tem esse gráfico que também é adaptado do livro, que é a força da nossa inferência, né? Já digo de modo geral que na maioria das vezes a gente está trabalhando com estudos de observação, observacionais. Então a gente está testando hipóteses a priori no método frequentista ou a posteriori com o método bayesiano. E esses estudos são os estudos mais fracos para responder nossas perguntas. Os estudos mais fortes são aqueles manipulativos, né? Que a gente tem manipulação do ambiente, que a gente consiga. No ambiente aquático, às vezes a gente consegue isolar os fatores. Isso é muito interessante. Estudos de laboratório, onde você vai botar a temperatura ideal, às vezes com algumas espécies de lagarto a gente consegue isso também. Então, esses estudos manipulativos, onde você está conseguindo controlar alguns fatores do sistema, eles são os mais fortes para você ter uma inferência, né, de resposta. E no meio do caminho, a gente tem os estudos que a gente consegue, além da observação, a gente consegue ter algumas classes de tratamento. Por exemplo, a gente tem, pega aí uma plantação de eucalipto versus uma floresta nativa, você está tendo tratamentos bem extremos, bem diferentes. Você pode pegar também quem trabalha com ambiente marinho, um costão rochoso versus uma área que está lá no mar aberto. Isso são ambientes completamente diferentes. Ou até o zoneamento do próprio costão rochoso, isso tem uma nuance muito brusca que muda dependendo da composição de espécie. Então você tem esse meio do caminho aqui que são estudos onde você está tendo essa estratificação. Então você tem uma força no meio do caminho assim de inferência. Mas de modo geral a gente está sempre testando hipóteses. Então dentro da escala de inferência de resposta estatística a gente tem o mais fraquinho. Mas a gente consegue fazer grandes coisas mesmo com esse mais fraquinho. Então vamos continuar aqui nas classes de perguntas, né, para vocês conseguirem explorar ao máximo os seus dados com ocupação, né? Tem estudos que trabalharam com distribuição geográfica das espécies. O primeiro estudo, na verdade, foi isso. Ele veio de uma iniciativa lá nos Estados Unidos, de tentar mapear os Estados Unidos inteiros, 50 estados dos Estados Unidos, com a ocorrência de espécies ameaçadas de anfíbios. E eles estavam de início, essa organização, eles queriam, acho que é a ARME, né? Depois daí confirma a sigla. Mas é uma organização de conservação de anfíbios que eles queriam predizer o estado populacional dessas espécies. Mas para os Estados Unidos inteiro. E eles precisavam dessa resposta para ontem. E aí eles falaram, cara, e eles tinham dados de presencial ausência para a maioria desses lugares. Então eles pensaram em como através desses índices que chamavam antigamente de incidência de hábitos, modelos de regressão logística. Só que aí eles pensaram, já tinham outros estudos, né? O distance, ele tem detectabilidade, captura, marcação, recaptura tem detectabilidade também. E aí eles pensaram, cara, esse zero, muitas vezes, ele pode não ser a ausência. Ele pode ser uma ausência real, a espécie não estava lá, mas ele também pode ser não detecção. A espécie estava lá e eu não detectei. E aí, como que era feito os modelos de regressão logística, né, desses de incidência de hábitat? Eles iam só uma vez no lugar. Então, o zero realmente naquele momento ele era ausência. Aí, esse grupo de pesquisa, eles pensaram, vamos fazer mais uma rodada em todos esses pontos. Aí eles começaram a ver que dependendo da variável, do momento, choveu naquele dia, não choveu, eles começaram a detectar anfíbios onde era zero.
Aí eles falaram, opa, aí que eles tiveram essa sacada. Não é que a espécie não ocorre aqui, é que naquele momento, dado aqueles fatores, a gente não detectou essa espécie. Então isso abriu margem para construir um modelo de ocupação, onde você vai ter essa incidência do hábitat, que era a proporção, a ocupação é isso, a proporção de locais que a espécie ocorre, que ela está presente, corrigido pela sua detectabilidade. Esse zero, então, ele deixou de ser ausência, ele se tornou não detecção, onde ele pode assumir um papel de ausência, onde ele é o zero propriamente dito, onde ele pode ser o 1 menos a sua probabilidade de detecção, que é estar presente menos a chance de você não ter detectado. Então, isso foi uma evolução muito grande, até nessa distribuição geográfica, né, que muitas vezes você falava, isso aumentou muito essas extensões geográficas das espécies, porque muitas vezes eram áreas que a espécie estava com zero lá, uma matriz de presença e ausência. Os modelos basais de distribuição de espécies também, GLM, é 0 e 1 só também. Então, você adicionando mais uma visita, você tendo uma segunda ocasião naquele lugar, é aí que é o pulo do gato, onde você consegue estimar ocupar a detectabilidade. Se você visitou só uma vez, você não consegue estimar a detectabilidade. Você precisa de pelo menos duas. Ideal, a melhor de três. Mas daí para cima. Tem também um modelo de onde você vai alocar, né? Para você ver aonde você tem maior chance. O que você tem que aumentar? Se é o número de locais ou se é o número de vezes que você vai. Tem uma formulazinha também de onde você pode alocar o seu esforço. Dito isso, você consegue as relações com o hábitat, que isso também é super importante para a gente, as populações dinâmicas, isso aqui na verdade é uma repetição. Monitoramentos de larga escala, perguntas de conservação, critérios de listamento de espécies ameaçadas. Isso foi muito bacana também. Os primeiros mapas de anuros, anfíbios de riacho, eles eram baseados. Teve até um estudo do Maurício com o Fred, né, que eu acho que é orientador do Júlio, professor lá também, o Carlos Frederico Duarte da Rocha. Eles fizeram um estudo que até 2007, 2006, olha só, muito recente, se a gente parar para pensar. Os anuros de riacho, eles ainda eram determinados pela área completa de um estado, de um país. Só que esses anuros, eles só ocorrem nos riachos. Então, quando você vai fazer um modelo mais aprofundado, você só tem que considerar onde tem riacho. Então, mudou drasticamente. A espécie que tinha ampla ocorrência se tornou ameaçada de extinção. Porque ela só está no riacho. E se você está fazendo um modelo para toda a área, você está errando no seu modelo. Então, você conseguiu aprofundar um pouco mais. Você está errando em detectabilidade. Você está colocando uma área onde a espécie não é detectada. E ela só é detectada em riacho. Então, eles fizeram esses modelos. Eu posso até mandar esse estudo para vocês. É do Maurício. Ele fez em 2007, se não me engano, ele publicou. E aí ele mostrou, né, com uma revisão, uma meta-análise também, mostrou essa deficiência de se analisar essas espécies que são mais hábitat específicas, que isso muda no critério de listagem. Isso aqui também é muito interessante, ó, em ecologia da doença, gente. Tem muita relação disso, a Covid está aí que eles fizeram isso. Mas eles fazem muito isso com parasitas também, endoparasita, ectoparasita. Você consegue construir um modelo onde você vai, por exemplo, o seu hospedeiro, ele é o seu sítio amostral. Você tem lá um pequeno mamífero, um roedor, onde você tem carrapato. O que é o sítio onde essa espécie vive? É no rato. Então você consegue pegar cada rato seu, cada organismo seu, cada lagarto, cada macaco, onde ele tem um carrapato, o sítio amostral é o bicho. Então você consegue estimar também as taxas de prevalência desses hospedeiros, da doença. Então você consegue ver a detectabilidade de falso positivo, falso negativo também na ecologia da doença. Então isso é muito interessante também. Como vocês vão vendo aí, com certeza estão vendo, é um arsenal muito grande de análise que eu estou mostrando aqui nessa parte introdutória e a gente precisa de tempo para digerir isso, por isso que a disciplina não pode ser tão condensada em 4 dias, senão a pessoa não tem nem tempo de amadurecer isso para o projeto dela, para a carreira dela, para a pesquisa dela. Não tem tempo de amadurecer, de assentar isso, é muita informação.
Por isso que se a gente for fazer uma disciplina avançada de análise, teria que ter parte um, 2, 3, 4 e dependendo do tempo que a gente for fazendo, vai ter uma 5 também, que todo dia surge uma coisa nova. Eu tenho aquele alerta do Google Acadêmico, eu não consigo acompanhar, gente. Eu recebo uma quantidade de modelos, de estudos que têm sido feitos que eu já não consigo mais acompanhar. A evolução é muito grande desses modelos. E aí a gente tem alguns estudos aqui, que depois eu posso mandar esse arsenal para vocês também, bastante coisa para ler. Por exemplo, ó, esse aqui não tem o ano aqui, mas ele trabalhou com modelos, dinâmica de modelo de ocupação, na dinâmica de distribuição de espécies numa larga escala geográfica, assim, na escala mais regional, global, né? Então, às vezes, pegou um país inteiro e conseguiu ver onde essa espécie tem potencial de ocorrer com os modelos de ocupação. E também, se eu não me engano, como é dinâmico, ele analisou as probabilidades de colonização local em dadas áreas se tivesse um reflorestamento e extinção local se continuasse do jeito que estava. A gente fez um trabalho que eu vou dividir com vocês também, que foi extinção local de anfíbios se a gente continuar nesse nível de seca. Potenciais onde as espécies podem desaparecer e quais os grupos mais sensíveis. Foi um trabalho, até um capítulo da Juliane, que é a aluna do Fred, que defendeu agora o mestrado, que ela prediziu extinções locais de grupos de espécies. E aí, por exemplo, influências na comunidade de na ocupação de uma espécie de cobra terrestre no sudeste dos Estados Unidos. Então, quais são as variáveis da paisagem, distância da borda, cobertura florestal que estão influenciando, altitude para essa espécie estar ocorrendo? Os padrões de ocupação podem ser utilizados para predizer modelos de distribuição de espécies em regiões que estão separadas, por exemplo, ilhas. Você consegue predizer isso? Esse estudo mostra que sim. Então, você consegue trabalhar com ilhas, locais isolados, ilhas pode ser fragmento, ilhas aquáticas mesmo. Você consegue trabalhar para ver grau de isolamento dessas espécies dentro do sistema de ocupação dela. Vamos lá. Ok, isso aqui é prevalência de doença, ó, dentro da ocupação de sítios, né? Você vai ver muito esse termo, site occupancy, dentro do contexto teórico da ocupação, como uma habilidade nova para tentar ver a sensibilidade e estimar prevalência de doenças selvagens e também detectar o diagnóstico imperfeito dessas doenças. Então, nessa parte da detectabilidade, você trabalha muito bem isso com a ecologia da doença, de prevalência de carrapatos e tudo mais. Isso pode acontecer muito. Você pega um rato, por exemplo, eu trabalho com mamífero, então eu pego lá o rato, a maioria já dos carrapatos, as pulgas, por exemplo, pulam fora, os ácaros pulam fora. Então você não está pegando todo mundo, você tá tendo problemas de detectabilidade ali. Você está pegando uma parte do que sobrou. É aqui, ó, esse aqui foi daquele fungos, né, que afeta os anfíbios, né, a pele, o quitrídeo. Então eles viram como que esse quitrídeo pode afetar, se tinha alguma influência com a morfologia do anuro, se tinha a ver com a umidade da pele do anuro, o ambiente que esse anuro ocorria. Então eles fizeram esse estudo aqui para ver a distribuição e tentar predizer áreas que tinham potencial desse fungo afetar as outras espécies, né, de anuro. Aqui também de prevalência de ectoparasitas nos hospedeiros, é um exemplo com pulgas em cachorros das pradarias. Aqui já é estudos do nosso grupo de pesquisa, que aqui a gente modelou, por isso que eu disse entidade, né? Aqui a gente estava numa mesa de bar, a gente pensou, o meu orientador falou, se a gente faz modelo para mamífero, por que a gente não modela caçador também? O ser humano é um animal. Então a gente tentou ver os potenciais, né, as potenciais áreas que a gente poderia encontrar esses caçadores ilegais numa área da Mata Atlântica. E aí, cara, o resultado foi surpreendente, assim, porque a gente conseguiu fazer um mapa, a fiscalização da reserva agora está em cima e bate direitinho com as zonas de calor que a gente estimou. Então a fiscalização se tornou muito mais eficaz, né, nesse sentido.
E é algo, tipo assim, eu até me orgulho desse artigo, para mim é a menina dos meus olhos, é esse artigo que foi o ponto diferencial da minha carreira, que eu dei um significado e está sendo utilizado, eu vejo na prática. E aí isso já foi feito para outros biomas e está batendo, tudo que foi analisado aqui bate para os outros biomas também. Então está sendo muito bacana. Esse segundo aqui a gente vê o particionamento de nicho entre duas espécies simpátricas de porco do mato, onde uma é o queixada, que é uma espécie que tem um grupo muito maior, é maior e mais territorialista, e o cateto, que é um porco menor, que tem um grupo menor também. Os dois têm a mesma preferência de hábitat, só que a gente viu que o porco menor, que ele é que a gente chamou de subordinado do dominante, que é o maior, mais territorialista, que entra em conflito, ele só vai ocupar a área que também seria ideal para ele quando o outro não está lá. Então eles têm essa partição de nicho dessa forma. No espaço, quando o queixada não está presente, o cateto ele ocorre e eles têm uma variação também temporal. Um tentando ficar naquela área mais durante o dia, e o outro mais à noite. E eles têm isso com os modelos, você consegue ver isso também. A mesma coisa de segregação de nicho com duas espécies simpátricas de tatu também. Então são modelos assim que tem potencial. Isso aqui tudo, ó, todos esses daqui, esses três artigos foram, tirando esse aqui do porco do mato, esses dois foram com esses modelos que vocês vão aprender aqui na disciplina. É single species, bem basal mesmo. Esse aqui foi de duas espécies, que a gente chama de two species model, onde você estabelece uma dominante e uma subordinada. E é muita coisa, né, gente? Vamos tomar uma água e a gente vai. Tá fluindo? Tá sim, tá super de boa. Beleza, qualquer coisa vocês podem interromper aí, perguntar, que a gente vai. Eu já fui convertida já, Atila. Hã? Já conseguiu me converter. Já foram. A gente vai fazer o batizado no final de todo mundo aqui para a igreja do modelo de ocupação. Darren McKenzie é o nosso pastor da igreja. Beleza, gente, desculpa as brincadeiras aí. Então vamos lá. O como agora. O como é agora que a gente vai entrar, né, em como a gente pode pensar no delineamento, né? Isso a gente pode explorar também amanhã um pouco mais. Só para dar uma introdução, a gente pode voltar desse como aqui amanhã, faz uma retomada que eu acho que aqui que é o elemento mais importante, né? Se a gente não tiver isso bem definido na nossa cabeça, a gente não consegue evoluir. Então, o primeiro passo é a gente pensar, e gostaria que vocês apresentassem isso no projeto de vocês, o que vocês querem testar e como vocês querem testar. Qual é a hipótese do estudo de vocês? Tem uma hipótese ou só é uma pergunta? Uma pergunta também serve. Muitas vezes, estudos que estão descrevendo algo não tem uma hipótese. É a primeira vez que você está fazendo, você quer descrever algo. Então, você não tem hipótese ainda porque é pioneiro. Então, você vai ter uma pergunta. Às vezes, você quer responder algo. Então, isso também vale. Então, definir isso bem, o que você quer responder, é a base de tudo para você definir o que vai ser. Vamos dar nome aos termos aqui que vocês vão ver. E amanhã a gente retoma esses termos antes de entrar nas análises. O que vai ser um sítio para você? O que vai ser uma ocasião? Quantos sítios você tem que ter? Qual o distanciamento entre seus sítios para eles serem independentes? Então, tudo isso vai ser importante nesse momento aqui. E aí a gente trabalha muito aqui também com o modelo hipotético dedutivo, né? O que eu estou ensinando para vocês de ocupação é a linha de ocupação frequentista. O método frequentista estatístico ele trabalha com o método hipotético dedutivo, onde você está testando hipóteses a priori. Você formula uma pergunta, uma hipótese, você tem a sua dedução do porquê que você chegou a essa hipótese, do porquê que você acha que vai obter essa resposta à sua pergunta. Você vai a campo, faz os seus experimentos e você testa. Aí você fala, os meus dados coletados, eles casam com a minha premissa que eu levantei? Eles suportam a minha hipótese? Ou eu vou refutar a hipótese que eu levantei? Se for sim, você teve uma hipótese suportada. Você fala, não, a minha hipótese naquele momento ela é consolidada pelos meus dados.
Se a resposta foi não, não consegui. O que é o processo, né, hipotético dedutivo? Você faz uma nova hipótese. Você fala, não deu desse jeito, mas eu fui a campo, eu observei o sistema. Se não deu desse jeito que era a minha hipótese basal antes de eu ir para campo, eu observei que tinha um comportamento diferente. Vou testar dessa forma agora. Você pode testar o ciclo todo de novo com a sua análise, você pode ir para campo fazer novas observações. Então você fica sempre nessa roda. Nesse ciclo você vai ter hipótese, tem a pergunta, tem o porquê que você acha, o que você acha que você vai encontrar, o que são suas predições que te levaram a isso, coleta dado, testa na análise, responde sim ou não, volta de novo. Isso é muito comum no nosso desenvolvimento quando criança, como neném, né? O neném, um bebê, ele vai criando hipóteses o tempo todo, né? Durante o nosso crescimento. Por exemplo, ele vai se estabelecendo de hipótese. Ele começa a engatinhar, ele bate a cabeça numa coisa que é cor vermelha. E aí ele fala, vermelho machuca. Ele cria essa primeira hipótese, que vermelho ele pode machucar e gerar dor. Então o bebê ele já começa a evitar vermelho. A área que tem vermelho na casa, ele não vai engatinhar para aquele lado. Aí o que acontece? Em algum momento ele esbarrou sem querer de novo, a mãe colocou ele numa almofada vermelha. Aí ele vai falar: epa, vermelho pode ser macio também. Então o bebê ele vai crescendo dessa forma, ele vai explorando. Você vê que o bebê ele fica andando pela casa toda, se machuca, come terra, come titica de galinha, vai fazendo tudo. É uma hipótese, é um hipotético dedutivo o tempo todo. E até ele perceber, ele montar na cabeça dele, a gente faz isso até hoje em dia, bem menos do que um neném, e ele vai tendo essa visão, né? Do que ele pode mastigar, do que ele pode comer, o que é salgado, o que é doce. E ele vai criando esse hipotético dedutivo o tempo todo. A gente faz isso também com a ciência, e a gente faz isso para cada modelo. Esse ciclozinho aqui é para cada modelo que você rodar lá dentro do programa. Existem duas formas de você modelar que a gente vai trabalhar aqui. Se você quiser estar fazendo, se você modelar algo, por exemplo, que ninguém nunca fez, você não tem hipóteses ainda, você está fazendo uma coisa exploratória, você vai modelar tudo que você acha. Todos os modelos possíveis, vai dar tipo 200 modelos, 100 modelos, mas é o certo, a forma correta. Se você não tem nenhum estudo basal para se orientar do que pode influenciar ou não, você modela tudo que você acha. E você vai ter melhores, desde que você justifique do porquê que você acha isso. Se você já tem algo mais direcionado, por exemplo, eu trabalhei com caça no meu doutorado, o impacto da caça nos mamíferos. Eu tinha algo direcionado. Eu queria testar o efeito da caça nos mamíferos. Por que eu testaria, sei lá, cobertura florestal naquele momento? Eu queria responder caça. Se a caça desse modelo, se desse um resultado, para aquela espécie influencia. Pode ter outros fatores, mas o que eu queria testar era a caça. Então não precisava fazer 100 modelos. Eu ia fazer um modelo com a caça. Respondeu? Ótimo. Não respondeu? Para aquela espécie não tem sentido. E aí, o que foi minha predição nesse caso? Fui trabalhar de início, a minha hipótese era espécies que têm um histórico de caça, elas vão ser mais afetadas do que espécies que não têm um histórico de caça. Então a hipótese é essa. Simples, de acordo com o que é basal na literatura, do que já se sabe, construir essa hipótese. Teve resultados surpreendentes de espécies que têm histórico de caça, mas que não são afetadas, e espécies que não são caçadas, que para aquela área tinha efeito. E aí, beleza. Aí eu falei, curioso, por exemplo, o coati. A espécie de coati, naso a naso, é uma espécie de carnívoro que não é uma espécie consumida, não normalmente, pelo menos, que teve um efeito de caça. Aí eu fui olhar, isso me deixou curioso na época. Aí eu fui conversar com seguranças da reserva, com os moradores, né? A gente fez um trabalho por lá e fui perguntando em entrevistas. A gente descobriu que o coati ele não era caçado para comida, era uma caça de retaliação. O coati acabava com as plantações. Então eles matavam uma grande quantidade de coati. Então, óbvio que o coati, se ele estivesse na frente do caçador, ele ia tomar um tiro. Então, ele é uma espécie automaticamente que era impactada pela caça, mesmo não sendo caçada, como era a minha hipótese inicial. Então, às vezes a gente encontra isso também. A gente parte de uma hipótese que às vezes pode dar um resultado
e o ciclo começa a rodar de novo, que eu investiguei o porquê que ele era caçado. Beleza, tá claro isso, gente? Como que vai ser essa construção de modelos para vocês? E cada vez mais claro que do que eu falei lá no início, que a gente não pode sair criando um modelo a Deus dará nesse sentido, porque o modelo sempre vai responder. Vocês vão ver que sempre vai dar um resultado numérico bonitinho. Mas ele precisa fazer sentido, senão você vai estar fazendo o modelo porque é moda. E não é certo, você vai tomar um. Às vezes vai passar na mão de um revisor de pares, mas às vezes, se pegar uma pessoa que entende do método, ele nem vai ler o resultado. Ele já viu na análise que não fez direito e vai rejeitar ali. Beleza. E aí, a gente trabalha. Isso aqui não tem nada a ver com o modelo de ocupação, não, mas é uma coisa que eu acho interessante se você está trabalhando com monitoramento dentro. Se você está fazendo só um levantamento, mas se você quiser estiver fazendo uma tese, ou fazer mais do que 1, 2 anos, mesmo que quando acabar seu projeto, você tiver planos de fazer isso de um projeto de vida, evoluir para sua carreira, pensa sempre nessa questão do monitoramento adaptativo, que ele é o seguinte: você tem um plano inicial com objetivos e ações, você vai decidir como implementá-las, vai monitorar para ver se está sendo eficaz, vai aprender com esse monitoramento e vai bolar novos planos. Então você está sempre adaptando. Isso aqui para as unidades de conservação está evoluindo muito. Antigamente você tinha um plano de manejo que ele era fixo. Hoje os planos de manejo eles seguem esse conceito adaptativo de aprender e adaptar, aprender e adaptar, porque é cíclico. Você não pode se basear na sua ideia de quando você estava no início da graduação. Eu queria ser microbiologista. Hoje eu sou ecólogo. Trabalhava com Staphylococcus aureus em um hospital. Hoje eu sou ecólogo e trabalho com mamífero e modelo de ocupação. Então, se eu fosse me basear na meu primeiro plano de carreira, eu estaria dentro de um laboratório cheirando Staphylococcus aureus, fazendo cepa, dentro da estufa da capela e lá, enfim. Mas aí fui para a floresta, descobri um novo mundo, um novo plano se fez. E eu adaptei esse plano. E é a mesma coisa que a gente faz com o nosso projeto muitas vezes. Beleza, eu acho que a gente pode resumir aqui. Deixa eu ver o próximo slide, que senão. É isso aí, vai acabar aqui. Beleza, isso aqui é um resumo agora do porquê que a gente vai. De como a gente vai utilizar todo esse processo, né, esse arcabouço. O primeiro propósito, a gente vai confrontar, né, nossas predições com os dados observados, que vai ser a nossa presença de 0 e 1, né, detecção e não detecção. Vocês vão ver como que são esses dados, como vocês podem organizar o que vocês já têm, ou como vocês vão coletar isso em campo. A gente viu também a força da nossa inferência, que a gente está mais enquadrado em estudos talvez de impacto, onde você tem tratamentos para um estudo de observação em campo. Quem está no estudo manipulativo, cara, show, eu adoro. Eu acho que é o patamar que todos nós queríamos chegar. Tem muita gente que trabalha com herbivoria que consegue cercar um ambiente para os herbívoros não entrarem. E esses estudos eles dão resultados ótimos, eles são muito mais custosos e trabalhosos, por isso que a gente não faz eles. Eles são muito mais difíceis de ser aplicados em campo. Aqui a gente vai trabalhar com relação, a gente viu que o que a gente vai ver está até em negrito aqui, que a gente vai trabalhar com o método frequentista, que são hipóteses a priori para criar os modelos. E isso aqui eu posso até citar nos últimos dias para vocês, que é um arcabouço da Bayesiana, né? A maioria dos modelos mais avançados, dos mais, eles vão usar Bayesiano, porque os métodos frequentistas eles não conseguem rodar. Os programas não rodam, então você tem que ir para o R. Todas essas análises eu faço no R. Eu vou ensinar para vocês no Presence. Para essas análises que eu vou ensinar aqui, o Presence dá o mesmo resultado. Eu fiz questão, os meus primeiros trabalhos do mestrado eu fiz tudo no Presence, depois eu reanalisei tudo no R, depois reanalisei tudo no Mark, que é um outro programa que faz também, dá o mesmo resultado. A partir daí eu adquiri um pouco mais de confiança e que é isso, a análise ela dá o mesmo resultado em 3 programas, é sinal que tá tudo ok. Então vocês podem, eu sinto segurança de passar para vocês o Presence, que ele é muito mais amigável do que o R, muitas vezes. Se tiver interesse no R, eu posso dividir também alguns scripts com vocês da análise, sem problema algum. E aí a gente tem, aqui a gente vai ver desde detectar
dinâmicas, que vai ser o último modelo que a gente vai ver, o mais avançado dessa disciplina, onde a gente vai trabalhar com um modelo dinâmico e a gente vai trabalhar inicialmente agora, essa semana, com os modelos estáticos. A gente vai fazer uma fotografia daquele momento e vai falar, olha, nesse momento, na estação seca, na estação chuvosa, ou nesse mês do ano, nesse bimestre, a distribuição da espécie está desta forma. E aí você não abre margens para ver a dinâmica do sistema, que é o modelo multi-season. E acho que por hoje é só. Vocês podem ficar à vontade para a gente discutir ainda um pouco sobre isso, dúvidas sobre o andamento da disciplina, sobre o que a gente viu aqui, complementações, exemplos. Podem ficar à Ô, vontade. Átila, eu só queria perguntar a questão da bibliografia mesmo, aquele livro que você comentou da estatística sem matemática. Se puder repetir o autor, por favor. Eu procurei aqui e achei inúmeras edições de estatística sem matemática para vários cursos. É o estudo Estatística sem Matemática, segunda edição, do Bill Magnuson. Deixa eu colocar aqui. É William o nome dele. Deixa eu te Sim. mandar o link aqui. Eu tenho o PDF dele, do primeiro. Eu posso mandar para vocês também. Se puder mandar, vai ser ótimo. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui é a primeira edição, ó. Mas dá uma olhada, é o mesmo título, é a segunda edição. Vou mandar aí no link, no chat. E eu tenho o PDF da primeira edição, eu mando também. A segunda edição, ela só mudou em questões de, acho que 2 capítulos que mudou. O resto é tudo igual. E mais o que? Esse livro é muito bom, gente. A disciplina de delineamento da Nena, ela é o livro-texto da disciplina, que é um curso que o Bill dá. O Bill foi orientador da Nena, então ela foi convertida para essa igreja aí há muito tempo já. E eu caí na onda dela também. Mas beleza, se quiserem falar um pouco dos projetos, já vocês acham que dá para usar? Quem já veio preparado para usar, mas quem veio assim para descobrir, você acha que de alguma forma você consegue talvez encaixar dentro do seu projeto ou algum outro projeto que tem no seu laboratório? Que isso também é interessante, talvez você levar essa ferramenta analítica para dentro do seu laboratório pode ajudar outros colegas também, né, a despertar para essa análise. Eu já sabia que ia usar, mas agora a cabeça meio que explodiu e está ampliando os horizontes. Você foi lá no meu campo piloto enfim, dentro do mato, quando a gente sai, eu acho que tem uma percepção maior, inclusive agora, rolando o campo, dos desafios que vão ser. E, enfim, está me abrindo vários horizontes. Essa primeira aula me abriu vários horizontes de coisas que eu posso fazer ali naquela unidade, naquela UC. Não, com certeza. Lá, a área que o Renato tá trabalhando, gente, é um parque perdido, assim, que eu não conhecia e que você chega lá, que lugar fantástico. É o Parque Municipal, né, de Nova Iguaçu. Ele é um lugar, assim, Isso, fantástico. Que Parque isso. Natural Municipal de Nova Iguaçu. Quem não conhece, é do Rio, vale a pena visitar para ontem. O lugar, ele tem uma vegetação de Mata Atlântica meio estacional, semidecidual, e de repente você sobe um pouco, ele vira ambrófila densa, gente. A umidade muda, um lugar completamente, tipo, nesse momento que a gente visitou, que tá na seca, era um cemitério de árvores, de repente você chega num lugar completamente úmido, o microclima muda, um lugar com um aspecto histórico super interessante, com um cassino do século XX abandonado, uma construção. Cara, recomendo a todos que são do Rio de Janeiro que conheçam esse parque. E cheio de cachoeira, né? Então acaba o campo, a gente vai direto tomar banho. Eu tive a oportunidade de ir agora no feriado, 7 de setembro, que eu moro na Pavuna, tipo 20 minutos de parque. E aí eu não conhecia, eu falei, quero uma cachoeira e tal, vou para um lugar mais vazio. Eu pensando em ir para a Floresta da Tijuca, e aí eu falei, não, vou conhecer um parque aqui perto. Cara, eu fiquei impressionada, eu sou agora também empregadora desse parque, todo mundo. Eu tava trabalhando lá no 7 de setembro, então se alguém quiser participar de um campo como voluntário e ter como recompensa cachoeiras, estão convidados. Estação de trem do lado do parque, assim, você desceu do trem, subiu pro parque.
Então, o lugar é fantástico mesmo, gente. E tem logística para acomodar a pesquisa. Isso é o que me surpreende não ter tanta pesquisa. Isso é uma tristeza que acontece aqui no Espírito Santo também. Eu descobri depois do meu doutorado que tinha uma unidade de conservação perfeita 20 minutos da minha casa. Com alojamento, com tudo perfeita, que responde mais coisas do que a Vale até, em outras perguntas que eu queria testar. Do lado da minha casa. E eu ia lá para o norte do Espírito Santo 2 horas e meia. Enfim, acontece, a gente não conhece muito as nossas redondezas, sempre mira um pouco mais longe. Mas é isso então. Então eu vou mandar para vocês. Eu vou tentar criar hoje à tarde também. Eu vou, na verdade, reativar e colocar vocês. Na disciplina passada eu fiz um Google Classroom, onde eu compartilhava coisas interessantes lá nos fóruns. A gente podia trocar ideia nas dúvidas, fazer postagens. E eu vou compartilhar isso com vocês lá. Beleza? Então é isso, eu vou ver, conferir a gravação aqui, eu acho que deu certo, deixa eu pausar ela aqui.